Brasília. Horas antes da transferência de Jair Bolsonaro para a Papudinha, a ex-primeira-dama Michele falou com o ministro Alexandre de Moraes. André Anelli chegando com todos os detalhes depois dessa revelação. Já tem aliado falando que a mudança de presídio foi um avanço. É isso, André? Boa noite, bem-vindo. É isso mesmo, Tiago. Muito boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro buscou uma audiência com o ministro Alexandre de Moraes, motivada por preocupações médicas com o marido Jair Bolsonaro. O ex-presidente, a gente relembra, ele havia passado por uma cirurgia no fim do ano passado e, já preso, sofreu uma queda na cela da Polícia Federal, episódio que reforçou o discurso da família e de aliados sobre a necessidade de condições mais adequadas de custódia. Paralelamente, Michele também procurou outros integrantes do Supremo, como o ministro Gilmar Mendes, para tratar da possibilidade de prisão domiciliar humanitária. Essas informações são do site Metrópolis e do jornal Folha de São Paulo. E de acordo com as publicações, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, ele também atuou nos bastidores nos dias que antecederam a decisão sobre a transferência de Bolsonaro, justamente nesse sentido. O governador conversou não apenas com Moraes, mas também com Gilmar Mendes e com outros 2 ministros do STF, defendendo a concessão de uma prisão domiciliar ao ex-presidente, o que acabou não acontecendo. Poucas horas depois da determinação de que o ex-presidente fosse transferido para a Papudinha, o ministro Alexandre de Moraes afirmou em tom de brincadeira que já havia feito o que tinha que fazer. Essa declaração, sem citar Bolsonaro, aconteceu durante evento de colação de grau da Faculdade de Direito da USP, a Universidade de São Paulo. Apesar das críticas de aliados do ex-presidente a respeito dessa transferência para a Papudinha, o local oferece melhores condições por ser mais amplo e também por ter uma espécie de quintal para um banho de sol quando o ex-presidente desejar. Mesmo assim, a defesa do ex-presidente segue tentando a mudança do cumprimento de pena para o regime domiciliar e um dos argumentos agora é o de que o ex-presidente Fernando Collor, condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, está cumprindo prisão domiciliar após ter comprovado problemas de saúde como Parkinson e transtorno bipolar. Mesmo assim, o ministro Alexandre de Moraes tem mantido Bolsonaro sob custódia policial, principalmente após aquela tentativa de fuga evidenciada pelos danos causados à tornozeleira eletrônica no ano passado. Tiago. As últimas informações com o André Anelli, que volta daqui a pouquinho para falar sobre o dia do presidente Lula, que esteve no Rio de Janeiro. Até daqui a pouquinho, André. Deixa eu perguntar para a Dora Kramer, Denise também, o Kobayashi também. Começo por você, Dora. Bom, são inúmeros os aspectos. Primeiro, a ex-primeira-dama ter conversado com integrantes do Supremo. E, em segundo lugar, tem todo esse posicionamento dela de falar sobre o local em que Jair Bolsonaro está e também apontar algo positivo, ao contrário dos filhos, não é, Dora? Pois é, Tiago, acontece agora, é importantíssimo a gente perceber o que está acontecendo com a Michele e com o respaldo, tudo indica, do governador Tarcísio de Freitas. Olhem bem, ela faz uma inflexão, se diferencia dos filhos, reconhece em gestos concretos que não adianta bater de frente com o Supremo Tribunal Federal. Claro que ela mantém as críticas ao fato do marido estar preso, porque é injustiça, aquela coisa, mas ela amenizou muito o tom. Enquanto o Sóstenes Cavalcante, líder do PL, o Carlos Bolsonaro ficaram com uns delírios, dizendo que é bem pior, as instalações agora na Papudinha são bem piores, contraria os fatos e as imagens, ela não, ela reconhece que as condições são bem melhores, mas, claro, que ela batalha pela prisão domiciliar e faz isso agora pela via da abertura do diálogo com o decano da Corte, Gilmar Mendes, e o relator do caso, Alexandre de Moraes, porque ela percebe que essa ofensiva, esse assédio
de criar confusão com o Supremo, pode render muitos likes e cliques e essas coisas todas no campo bolsonarista, da torcida, que é o que fazem os filhos, mas não contribuem em nada para que se trilhe um caminho de melhoria da situação do ex-presidente Bolsonaro, que não tem nada a ver com Fernando Collor, a não ser o fato deles terem mais ou menos a mesma idade e terem sido ex-presidente. O Collor não tem atividade política nenhuma e também não furou tornozeleira eletrônica alguma, que esse é o fato principal. E nessas conversas, obviamente, que tanto o governador Tarcísio quanto a Michele procuram dar garantias aos ministros de que esse tipo de ato numa prisão domiciliar, porque, veja, ele tentou romper a tornozeleira enquanto estava numa cautelar em prisão domiciliar. Então, também nessas conversas, isso certamente faz parte. Mais cedo ou mais tarde, ele vai obter essa prisão domiciliar, como o professor Gustavo Sampaio disse ontem aqui na entrevista para nós. Mas tudo vai depender da sinalização que vier do lado do Bolsonaro de que realmente a justiça não será mais uma vez afrontada. Boiachi, quando a gente diz que a ex-primeira-dama conversou com ministros, especificamente Alexandre de Moraes, antes da decisão da mudança, será que a gente pode deduzir que ela teve algum tipo de influência ou não? É normal que ela tenha procurado os ministros ou não, Kobayashi? É muito triste a gente admitir isso, né, Tiago? Primeiro ponto, eu acho que o ex-presidente não deveria ter sido julgado no STF, a corte é incompetente, não tem corpo por prerrogativa, a prova... Pois não. Alguém falou para... Pois sim. Eu acho que ele não deveria julgar por ter sido julgado lá, a prova foi baseada em uma delação que, do meu ponto de vista, é nula, não deveria ter sido condenado. Esse é o primeiro ponto. Então, a esposa tem essa crença também e faz o que pode, está ao alcance dela, e ela é a mulher, quem vê ele sofrer, faz o que está ao alcance. Mas é muito triste a gente admitir que tem que ter esse tipo de conversa, pedir para outro ministro, o decano, intervir em relação à decisão do relator, buscar um lobby qualificado. É isso que acontece. Se a gente admite que tem esse tipo de movimento para o bem, se a gente entende isso como um bem, né, uma ida dele para uma prisão domiciliar ou algum benefício, a gente tem que admitir que isso pode acontecer para o mal também. Não deveria ser assim, a gente deveria prezar pela institucionalidade. Aliás, é isso que baseou todas as decisões, né? Preservar as instituições democráticas, aliás, a regra do jogo, a constitucionalidade, as regras do processo penal, o devido processo legal, tem que ser de acordo com o direito que alguém tem ou não tem, não com um pedido, com um clamor, com uma súplica, com um amigo que conhece, com uma pessoa mais antiga na corte, enfim, o próprio fato da esposa daquele que está condenado ir conversar diretamente com o ministro já não é adequado, porque ela não tem capacidade postelatória. Se for assim, todas as esposas de alguém que esteja preso também pode. Então está errado, do ponto de vista dessa conduta, dessa busca por tentar conseguir o benefício que entende justo. Do meu ponto de vista, é justo que ele tenha prisão domiciliar, mas não por esse meio. Bom, Michele Bolsonaro mantém a posição dela de que o marido deveria estar em casa, em prisão domiciliar. Ela chegou a postar ontem, o lugar do meu marido é em casa, é lá que ele deveria estar. Ela apagou essa postagem, depois fez uma outra maior, dizendo que ela, as filhas e os enteados estão cuidando, unidos para cuidar de Jair Bolsonaro. E segundo ela, apesar das instalações da Papudinha serem consideradas melhores do que outros estabelecimentos prisionais, a certeza da injustiça permanece. Então ela vai meio de encontro à posição deles, só que eles criticaram muito o local. Agora, eu acho que as decisões da justiça têm muito a ver, como a Dora citou, com a própria postura do ex-presidente Bolsonaro, a tentativa lá de romper a tornozeleira, aquilo foi muito ruim. E no caso de Flávio Bolsonaro, quando ele convocou aquela oração na frente da casa, na verdade havia temor de uma mobilização muito grande. É todo o histórico que acompanha esse processo, de tudo que houve de acampamento nos quartéis, que acabaram resultando no 8 de janeiro. Então há uma grande mobilização
preocupação pela capacidade de mobilização do presidente Bolsonaro. E a gente vê no entorno dele a própria postura dos filhos, a postura de apoiadores da base partidária, que eles têm críticas muito contundentes pelas redes sociais, tentando defender o presidente de uma forma assim como se a justiça fosse criminosa nesse contexto todo. Então, eu acho que há uma grande preocupação com reações que possam ocorrer no caso dele ter uma prisão domiciliar em que ele ficaria mais próximo de outras pessoas. Mesmo que haja limitação de visitas, outro tipo de controle, é diferente dele estar preso. E agora ele está em condições melhores, mas não se pode falar que ele estava preso numa cela, que ele estava sendo torturado, como chegaram a citar, porque as instalações anteriores também eram confortáveis. Quando você imagina um hotel, nessas condições, um hotel simples. Ô, Dora, daqui a pouco a gente vai falar sobre o governador Tarcísio, mas depois desse posicionamento da primeira-dama, outros aliados de Jair Bolsonaro começaram a apontar que o local é melhor do que a superintendência da PF, né? Sim, porque tem que fazer algum tipo de reverência à realidade, né? Porque senão fica todo mundo pagando de maluco e aí não fica nem bem. Agora, eu queria complementar essa atitude que eu estou achando importante da Michelle, ela tem também uma repercussão política, porque enquanto os enteados dela, os filhos do ex-presidente, fazem um assédio agressivo à justiça, ela faz outro tipo de approach, outro tipo de abordagem, muito mais hábil, habilidade, que pode se refletir, pode repercutir em quem que carrega o sobrenome terá mais chance de sucesso na eleição.